Bom dia! Hoje mais uma manhã do nosso Amor em Gotas, aqui às 7h12 da manhã, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a contação de histórias. Por que é importante contar histórias para as crianças? Sigam, olha só, o exemplo de quem que gostava muito de contar histórias? Jesus. Ele adorava uma parábola, adorava uma história, não é? E por quê? Porque a história, gente, é um instrumento muito eficaz para a gente criar conexão com o ouvinte. E as crianças amam história. Você já viu? Você gostava de história quando você era criança? A gente gosta até hoje. Todo ser humano ama uma história, porque a história ela traz a realidade ali pra gente. Ela trabalha na nossa mente. Ela ajuda na imaginação, na criatividade, ela transmite lições de vida, ela promove uma visão de futuro. Ela tem a criança quando tem o hábito da leitura, como que ela vai adquirir o hábito da leitura? Você contando história para elas, você lendo história para ela. Aí ela vai aprender também a construção da autoestima, que a gente tem falado muito sobre a questão da autoestima. E outra coisa muito importante, gente, a contação de história, ela é um instrumento que favorece o vínculo, o fortalecimento do vínculo afetivo e emocional com seu filho. Ela também adquire a capacidade de compreensão e memorização. Ela desenvolve a oralidade, o pensamento crítico, porque enquanto ela está ouvindo a história, ela está pensando como é que é isso, que situação é essa, será que tá certo o que o personagem tal fez, o que ele poderia fazer diferente e o que mais? Todas essas habilidades são essenciais para a criança desenvolver. E a história é um instrumento muito interessante. Então eu hoje gostaria de contar uma fábula que é a fábula da lebre e da tartaruga. Muita gente já sabe, mas depois a gente vai analisar o que essa fábula tem a ver. Porque as fábulas, elas são ótimas alternativas para educar as crianças, né? Porque elas, além de desenvolver a imaginação, também transmitem as lições de vida. Então vamos aprender, né, a contar histórias para o nosso filho, a contar mais histórias para eles, porque é muito interessante. Então o que acontece na fábula da lebre e da tartaruga? Tinha uma lebre na floresta que ela era muito rápida e se gabava de que ela saía correndo, chegava em todo lugar, que ela era muito rápida, muito inteligente, muito esperta. E tinha uma tartaruga que era muito devagar e tal, e a lebre começou a caçoar da tartaruga, a caçoar dela e tal, falar disso, falar daquilo, que ela era molenga, que ela era muito devagar e que ela não dava nada, falou com a tartaruga que queria, como é que faz? Desafiou ela para uma corrida. A tartaruga aceitou, então tá, vamos lá na nossa corrida. Aí deram a partida, né? A bicharada toda reuniu para ver a corrida e tal, deram a partida. E a tartaruga saiu devagarinho, quer dizer, a lebre saiu em disparada, foi embora. Correu, correu, correu. E a tartaruga foi lá no passinho dela devagar, tranquila, e foi. Só que chegou no caminho, a lebre olhou para trás e viu que a tartaruga estava muito longe, não dava nem para enxergar onde que ela estava, nem via a carinha da tartaruga. Ela falou assim: ah, quer saber? Eu vou parar para almoçar, para comer alguma coisa. E parou para se distrair para almoçar. E falava, depois do almoço, ela deu muito sono. E deitou do lado de uma árvore para descansar. Enquanto isso, a tartaruga foi indo. E a tartaruga, quando a lebre acordou, a tartaruga já estava a um passo do ponto de chegada. E aí, quem ganhou a corrida? A tartaruga. Olha que interessante, né? Então, com essa fábula, a gente pode tirar várias lições para nós, né? Para as crianças. Como, por exemplo, você pode ser muito bom em alguma habilidade. No caso, a lebre, né, na tartaruga lá. A lebre era muito rápida, muito boa. Mas para você ter sucesso na sua vida, você precisa desenvolver outras habilidades também. Não só, no caso ali, a rapidez. Ela tinha que desenvolver a paciência,
né? A perseverança, ela tinha que desenvolver a calma, não é? A lebre, a visão, né, de futuro que ela precisa ter para poder chegar a algum lugar. Você precisa ter visão de futuro. Você precisa saber aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Então você tem que tomar atitudes em relação àquilo ali específico. A única preocupação da lebre era chegar no andar rápido, correr. Era a única preocupação dela. Mas será que é só isso que a gente tem que preocupar? Não. Nem sempre a rapidez é o ideal e o suficiente para a gente conseguir alcançar um objetivo. Entendeu? Nem sempre. Nem sempre você precisa só de rapidez. Precisa de outras habilidades. Você precisa desenvolver essas outras habilidades, inclusive na criança, com a criança. E outra coisa, a sabedoria e a experiência são mais confiáveis do que a esperteza e a prepotência, não é? A lebre era esperta e prepotente, se achava, né? A autoestima dela estava inflada, autoestima inflada, né? Excesso de confiança. E a tartaruga não, a tartaruga foi tranquila, sábia, ela tinha experiência de caminhada, ela sabia que tinha que ir devagar para não tropeçar, para poder chegar no lugar que ela precisava, passar no caminho tranquilo, não errar o caminho, não parar no meio do caminho, não precisar parar no meio do caminho. E mesmo que seja devagar, nós podemos conquistar o que a gente quer. Se fizermos uma coisa de cada vez, dia a dia, no nosso ritmo, sem pressa. Gente, eu aprendi muito com isso, porque eu era muito apressada, eu era muito ansiosa para resolver as coisas. Por exemplo, eu tinha que ir no supermercado, então eu pegava o carro e saía. Então você tem correndo. Para que isso, gente? Vamos devagar, vamos parando onde tem que parar, vamos prestando atenção no caminho. Por que eu tenho que sair correndo, dirigindo rápido e tal, passando à frente de todo mundo? Não há necessidade, gente. Então eu aprendi muito. Então, quando às vezes tinha algum evento que eu precisava resolver alguma coisa, então, ai meu Deus, será que vai dar certo? Isso aqui, vamos fazer isso rápido, vamos terminar. Não, gente, faz devagar. Faz devagar, monta o negócio devagar, né? Então, assim, a gente tem que aprender a fazer as coisas mais devagar. Um pouquinho cada dia, todos os dias, sem pressa, no nosso ritmo. Então, faça pouco, mas faça todos os dias. Você não dá conta de estudar 1 hora por dia? Estuda 15 minutos. Não é? Você não dá conta de ler 3 livros por mês? Leia um. Leia uma página do livro por dia. Não é? Então, gente, é no nosso ritmo, mas faça pouco, mas faça todos os dias. Isso que é interessante. Então, tanto o excesso de confiança como a falta de confiança pode nos impedir de alcançar nossos objetivos. E a gente precisa passar isso para a criança. Então, a gente não precisa ser tão autoconfiante assim, que acha que vai ganhar a corrida. Tem certeza que eu vou ganhar a corrida. E não ganhou. Quem ganhou foi a tartaruga, que foi devagarinho. E também a gente não pode ter falta de confiança. Achar que a gente não vai conseguir, porque a tartaruga poderia pensar, eu não vou conseguir mesmo. Aonde que eu vou ganhar da lebre? Mas nunca que eu vou ganhar dela, eu não vou nem tentar. Então, a falta de confiança. E o excesso de confiança também não é legal, que é o caso da lebre. A lebre teve excesso de confiança, tá errado. A tartaruga teve a confiança nela e foi tranquila, fazendo ali seus passinho por passinho, tranquila. A lebre não. A lebre foi afobada, foi autoconfiante demais. Ela se achava, foi prepotente, autoestima inflada, que ó, né? Autoestima se acha, a pessoa se acha. Então, essas são algumas das lições que a gente pode tirar dessa fábula. Se você percebeu alguma outra argumentação interessante aí, algum insight que caiu para você aí nessa fábula da tartaruga e da lebre, coloca aí para mim, que às vezes eu não pensei. E uma história, gente, ela tem várias facetas. Você pode contar uma história para criança e pedir para ela mudar o final. Olha a criatividade.
para ela arrumar uma outra solução para aquela história. Você pode pedir a criança para mudar o título. Você pode pedir a criança para contar a história do jeitinho dela, sem você ficar interrompendo, sem você ficar ajudando ela. Deixa ela contar a história, você conta e pede ela para te contar, para te recontar. Aí você vai trabalhar com ela a criatividade, a memorização, né? A visão de futuro, a visão de mundo, porque a criança vai aumentando o vocabulário dela, aumentando as alternativas de trabalho, de escolha, de vida. Então, contar histórias, gente, é muito interessante. Não só para quem conta, mas para quem ouve também. Então, é um excelente instrumento para o desenvolvimento mental e emocional das crianças e do vínculo, né, entre pais e filhos. Ela fortalece esse vínculo, porque aí você está contando a história, você está olhando para a criança, você está dando atenção para a criança, você está passando para ela a emoção da história, porque você tem que entrar na história, você tem que viver aquela história ali, passar com emoção. Não adianta você contar assim: era uma vez uma lebre com a tartaruga, aí a lebre... Não, gente, nossa, era uma vez lá na floresta, tinha um monte de bichinho. E tinha uma lebre que era muito esperta. Você achava esperta, né, gente? Você achava o máximo. Que era correr, entendeu, gente? Olha a diferença. E tinha também uma tartaruga, muito experiente, muito sábia, que andava sempre devagarinho. E a lebre, gente, olha só, vivia lá escarnecendo da tartaruga. Então tem que ter emoção. Você precisa passar a emoção da história na contagem, né? Na medida que você conta, você tem que passar aquela emoção. E às vezes tem pais, gente, que eu não tenho jeito para isso, eu não sei contar. A gente começa a treinar. Começa a contar na frente do espelho. Você tá tomando banho? Começa a contar a história para você mesmo. Né? Lê a história primeiro. Às vezes, gente, não precisa ser só história de livro, não, fábula, não. Pode ser coisas que aconteceu com você quando você era criança. Conta pro seu filho. O meu marido que adora contar história. Ele conta as histórias lá do passado, de coisa que aconteceu com ele, de situações da infância, e a gente morre de rir, as crianças morrem de rir. Às vezes a história é até triste, mas a gente morre de rir porque o jeito dele contar é muito engraçado e ele é detalhista, vai lá nos detalhes, conta isso, conta aquilo. As crianças amam. Então aprenda a contar história para o seu filho. É muito importante. Conte histórias, porque as histórias vão trabalhar tudo isso que eu falei: a imaginação, a criatividade, as lições de vida, o vínculo afetivo, o hábito da leitura. A criança vai gostar mais de histórias, ela vai procurar ler, vai querer ler rápido, aprender a ler para ela poder, né, contar as histórias. Então, gente, ler as histórias. Então é muito importante. A contação de histórias é um instrumento muito importante no seu vínculo com a sua criança, na educação do seu filho, né, para você criar vínculo com ele, fortalecer o vínculo com o seu filho, na construção da autoestima dele. Então, através das histórias, ensine o seu filho sobre a vida, sobre as coisas da vida. Por exemplo, a criança está com medo. Conte uma história sobre o medo e de como o personagem venceu aquele medo, não é? A criança perdeu um ente querido. Conte histórias para ele, como aquele ente querido gostava dele, as coisas que ele fazia antes de morrer, que eram... gostava muito da criança. Conte histórias. Podem ser histórias lidas, né, escritas, podem ser histórias inventadas por você, pode ser histórias do passado, do presente, da sua infância, da infância da criança, de tudo, né? Histórias normais, podem ser histórias verdadeiras, histórias de fantasia, mas conte histórias. Você vai desenvolver grandemente a mentalidade e o emocional da sua criança. Vai ajudar muito. Então, gente, hoje a gente vai ficar por aqui. Mais um amor em gotas. Mais uma gotinha para você de amor aí. E não se esqueça, ou melhor, lembre-se. Vai lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Eu vou falar isso todos os dias. Até você fazer, porque nem sempre, eu acho que nem todo mundo tá fazendo isso aí.
Você que já tem me acompanhado aqui, você já deu um abraço no seu filho hoje? Então vai lá, tá na hora. Um beijo.